Solteira depois dos 30, fracassou na vida. Não tem como. Você pode se realizar no seu mestrado, no seu doutorado, viajar o mundo. É como se você não tivesse completa o suficiente. Você tem que ter uma família, você tem que ter um marido, você tem que ter filhos. Só assim para você conseguir vivenciar a plenitude de ser uma mulher. Você já ouviu alguma coisa parecida com isso? Eu sou Isabela Gutierrez, eu sou psicóloga especializada em relacionamentos e hoje eu tô aqui para explicar por que essas afirmações são erradas. Isabela, mas é óbvio que essas afirmações são erradas. Que mulher cai mais nessas afirmações? Isso aí é muito anos 50. É importante a gente falar sobre isso sim, porque é tão comum situações como essa, mesmo de uma situação assim mais sutil, mais velada ou até explícita, que acaba influenciando a nossa maneira de ser e estar enquanto mulher. Quem explica muito bem sobre isso é a Valesca Zanello, nesse livro aqui, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Nesse livro, ela fala como a mulher se constrói a sua identidade baseada no seu estado civil, baseado no que o homem vai achar ou não dela, no olhar masculino. Porque só assim ela vai se garantir e ter um maridão aí pra vida toda e vai ter que segurar esse marido. E como é que ela consegue isso? Como ela consegue esse bom partido? É muito fácil. Basta você ser branca, loira, magra e jovem. E se manter isso para a vida toda. Como isso acaba deixando a gente muito angustiada conforme a vida vai passando. A gente precisa se adequar à estética. E a estética e beleza não é uma coisa assim que você nasce com. Não, você tem que trabalhar. É uma questão ética você ser bonita. É uma questão de cuidado com você mesma. Porque se você não tá se cuidando, se você não tá alisando o seu cabelo para ficar mais parecida com uma branca, se você não está aí preenchendo esses requisitos, você nunca vai conseguir um homem. Isabela, que absurdo. Imagina, as pessoas não pensam assim. É que tudo isso é passado ou de maneira velada ou explícita. E isso aconteceu muito com o capitalismo, essa questão do mercado para vender produtos para as mulheres. Quanto menor a autoestima de uma mulher, melhor para ela estar adquirindo os produtos de beleza. Perceba que no início eu falei, a identidade de uma mulher tem a ver com ser olhada, com ser amada por um homem. Como isso é pesado. Você não pode construir sua identidade sendo você, sabendo do que você gosta, do que você não gosta, dos seus desejos, das coisas que te atraem, que te fascinam. Não, essa não é você. Você é aquela que está no olhar masculino. Isso é muito pesado, cara. Se você for pensar isso, a sua identidade, ela é desenvolvida dentro de um olhar masculino. Isso é muito... Gente, quando eu comecei a ler esse livro, eu fiquei chocada. Eu falei, caramba! E não tem nem como eu dizer que não, isso é mentira, não, isso é exagero, porque pela minha própria história de vida, nossa, desde a minha adolescência, ou mesmo criança, era assim, nossa, o que você tá gostando? Eu gosto do fulaninho. E como era importante essa vivência de gostar de alguém, ou de ter o fulaninho olhar pra mim, gostar de mim. Aquilo tudo era muito importante. Não era tão importante assim, o que eu vou fazer da minha vida, quais são meus gostos, o que eu quero. Isso daí eu construí adulta, depois de um relacionamento abusivo. Depois que eu falei, cara, não é isso, homem não é tudo nessa vida. E como foi difícil desconstruir essa ideia. Então, eu acho muito pesado quando ela fala a subjetivação da mulher está no olhar do homem. Cara, pra mim é muito chocante. Mas não é à toa
Eu trouxe de exemplo no meu Instagram uma situação que eu vivenciei. Eu tava andando por volta do consultório, é no centro da cidade, então eu adoro ver as lojinhas. E eu encontrei com um amigo antigo da família. Nossa, oi, tudo bem? Como é que você tá? Não sei o quê. Tinha acabado de fazer minha unha, inclusive, ele falou, deixa eu ver sua mão. Aí eu, claro, né? Uma mulher quando acaba de fazer a unha, a gente quer mostrar pra todo mundo, né? Então eu peguei e mostrei com muito amor, com muita vontade. E ele olhou com uma cara de decepcionado, assim, ele falou, nenhum anel? Mas assim, ele falou desse jeito mesmo. Gente, não tô exagerando, ele falou nenhum anel. Daí eu me desconcertei e falei, que bom, né? Só que daí ele olhou, meio chateado, e parou a conversa, eu fui embora. Eu nem lembro se ele se despediu de mim. Ele ficou com uma cara de dó, como se ele tivesse pena de mim. Essa é a primeira situação. A segunda situação é quando eu vou pra Curitiba. Nossa, teve uma época que eu não gostava tanto de ir pra Curitiba, mas não era por nada não. Meus parentes são uns amores, eu amo cada um deles. Mas a pergunta que sempre vem, sempre quando eu vou lá, é batata. Eles não me perguntam, e aí, Isabela, como estão as coisas do consultório? E aí, como é que tá sendo? Não, você tem freio de mão? E aí, conseguiu freio de mão? Freio de mão pra eles é namorado, tá? Não é namoradinho. Lá na minha família é freio de mão. Até que um dia eu falei, tô aqui sem freio nenhum, tô pegando todo mundo mesmo. Aí pararam por um tempo, depois voltou. Já outro tio, quando é que você vai casar? E eu assim, cara, você tem tantos desejos que eu tenho, casamento, não sei se é um deles, não sei se é uma prioridade pra mim. Tem que ter alguém que esteja valendo muito a pena, que saiba ter troca, que saiba que tarefas de casa são divididas, é responsabilidade dos dois. Então, assim, até encontrar esse cara demora. E não é necessidade minha, porque socialmente é visto como uma necessidade. É importante para uma mulher ter um homem, mas não é isso. Isso não é oxigênio. Isso é só uma parte da sua vida, mas você pode ser realizada em muitas outras. Uma frase da Valesca Casanello que ela traz, que é muito boa, é a seguinte: os homens amam muitas coisas e as mulheres amam os homens. Então, você pode ver, o homem tem a pelada deles, que eles não abrem mão, eles trabalham, a prioridade não tá na casa. É assim, eles dividem bem os desejos deles, as vontades deles. As mulheres muitas vezes se resumem à maternidade e à família, tá? Então, eu queria trazer isso pra gente refletir um pouco e ver, será que o relacionamento tá nesse lugar? Ele é realmente imprescindível? Eu tenho que deixar de fazer outras coisas em prol do casamento, em prol da maternidade, porque isso é anular a sua individualidade. A própria autora do livro traz exemplo de 2 filmes. Eu esqueci o nome desses 2 filmes, mas é fascinante a discrepância dos 2 filmes. Os 2 filmes, pelo que eu entendi, são diretores diferentes, assim, um não tem nada a ver com o outro. Mas o primeiro filme traz a vida de uma mulher que é uma fotógrafa reconhecida mundialmente. E ela sempre está em campo de guerra, situações assim super arriscadas, mas em prol da fotografia e para mostrar para o mundo o que é isso. Ela sente isso, que é a essência dela. Só que o marido pede para ela voltar, querendo dizer, não tá certo isso. Seu lugar é aqui, na família. E ela tenta se encaixar nesse papel de mulher. Ela tem que ser uma mulher. O que é uma mulher? Estar aqui com o marido, acompanhar o desenvolvimento das minhas filhas. E as filhas tinham um ressentimento da mãe por estar correndo atrás da vida dela, das coisas dela, ou por exemplo sentir falta da fotografia. Então elas não olhavam isso com bons olhos. No segundo filme,
ao invés de uma mulher, é um homem. E é a mesma coisa, ele é um fotógrafo reconhecido mundialmente, ele tira fotos dessas situações bem extremas aí, fome e essas coisas. Só que ele tem um amor incondicional da mulher, ela entende isso e ele faz as viagens deles. Mesmo com a ausência paterna, os filhos olham isso com admiração, como se ele fosse um herói para a família. E não tem culpa, você não vê culpa nele por estar deixando o lar e podendo também correr em prol dos seus sonhos. Então veja como socialmente é visto o papel de uma mulher, o que ela tem que ser, o que ela deve fazer. E isso não vem de fora, né? Isso vem de dentro. A gente que define o que é nosso, o que é importante. Você não fracassou nem um pouco por estar solteira depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50. Ah, Isabela, nunca casei na vida, já tenho 90 anos. Ai, às vezes é bom dar graças a Deus. A Valesca Zanello mostra também no livro da saúde mental da mulher, que muitas vezes é deteriorada em prol do casamento, e a saúde mental do homem, como é protegida dentro do casamento, graças a essa doação feminina. Às vezes você não se casar é graças a Deus, porque você tá com a sua saúde mental aí protegida. Vamos rever esses conceitos do que é ser mulher, do que é ser homem. A gente precisa urgente, e não tem nada de errado em ser solteira. Realize seus sonhos, faça o que você gosta, o que você deseja. Você pode ser sim feliz sem o olhar de um homem, sem um homem ali para aplaudir do lado, porque nem sempre ele vai estar ali para aplaudir, mas na verdade para te tirar dali.